Boa tarde. Boa tarde. Ai, que bom, a Rose vai entrar. A Rose já está entrando. Oi, Rose, boa tarde, boa tarde. Boa Gente, tarde. vou estar gravando de ontem, de hoje, de amanhã, tá? Porque amanhã é dia de constelação, eu sei que também vai ser corrido para mim, a última constelação de grupo, e quem puder participe, vai ter uma surpresinha no final. Ó, Rose, assim você consegue enxergar? Consegue, Vamos Rose? tentar. Vem cá. Não, eu tenho que ficar segurando aqui, mas vamos tentar. Você quer que eu Vamos lá. aumente mais? Se aumentar mais é melhor. Eu vou fazer assim, eu vou tirar aqui essa janelinha, mas você tá aí, eu tô aqui, tá? É, assim fica melhor. Não precisa ficar mostrando, né? Isso. Então O vamos lá. importante é ler. Vamos ver se eu faço assim. Aguinha. Agora ficou. Então, capítulo 2, parágrafo 2, 2. Alternativa para projeção. Eu começo, eu faço um, você faz outro, tá? Ok. Qualquer divisão na mente envolve necessariamente a rejeição de alguma parte dela, e essa é a crença na separação. A integridade de Deus, que é a sua paz, não pode ser apreciada exceto por uma mente íntegra que reconhece a integridade da criação de Deus. Nesse reconhecimento, ela conhece seu Criador. Exclusão e separação são sinônimos, assim como separação e dissociação. Dissemos anteriormente que separação era dissociação, e uma vez que ocorre, a sua principal defesa ou dispositivo que mantém é a projeção. A razão disso, porém, pode não ser tão óbvia quanto pensas. Vai lá, Rose, faz o 2. O que tu projetas, desaproprias e, portanto, não acreditas que seja teu. Estás te excluindo por te julgares diferente daquele sobre o qual projetas. Já que também julgaste contra os projetas, continua atacando-os porque continua a mantê-los separados. Fazendo isso inconscientemente, tentas manter o fato de que atacaste a ti mesmo, fora de tua consciência, e assim imaginas teres deposto a salvo. Nossa, e como a gente faz isso, né, gente? O quanto que a gente se deprecia, se desvaloriza. Entretanto, a projeção sempre vai ferir-te. Ela reforça a tua crença em tua própria mente dividida e seu único propósito é manter a separação. É apenas um instrumento do ego para fazer com que sintas diferentes dos teus irmãos, separados deles. O ego justifica isso, alegando que faz com que te sintas melhor do que eles, assim obscurecendo ainda mais a tua igualdade acho que deve ser a eles. Projeção e ataque estão inevitavelmente relacionados, porque a projeção é sempre um meio de justificar o ataque. Raiva sem projeção é impossível. O ego usa a projeção só para destruir a tua percepção, tanto de ti próprio quanto de teus irmãos. Nós aprendemos, no entanto, que há uma alternativa para a projeção. Cada capacidade do ego é passível de melhor uso, porque onde eu estou, perfeição, não, Porque suas capacidades são dirigidas pela mente que tem um valor melhor. O Espírito Santo estende e o ego projeta. Como as suas metas opostas, assim também é o resultado. o Espírito Santo começa por perceber-te perfeito, sabendo que essa perfeição é compartilhada. Ele a reconhece em outros, assim fortalecendo em ambos. Em lugar de raiva, isso desperta para isso desperta, peraí, gente, eu tenho que diminuir um pouquinho. Ai, agora diminuiu demais, peraí, gente. Isso desperta amor por ambos, pois estabelece a inclusão. Percebendo a igualdade, o Espírito Santo percebe necessidades iguais. Isso automaticamente convida à expiação, uma vez que a expiação é a única necessidade.
nesse mundo que é universal. Perceber a ti mesmo desse modo é o único modo pelo qual podes achar felicidade no mundo. Isso é assim porque o reconhecimento de que não estás neste mundo, pois o mundo é infeliz. Acho que agora é você, Rose. É, de que outra maneira podes achar a alegria em um local sem alegria, exceto reconhecendo que não é lá que estás. Não podes estar em lugar algum, a menos que Deus tenha te posto lá, pois Deus te criou com a parte, como a parte dele. Isso inclui que tu és o que estás. Isso é completamente inevitável. Isso? Não, inalterável. Isso é inclusão total. Tu não podes mudar isso nem agora nem nunca. Isso é para sempre verdadeiro. Não é uma crença, mas um fato. Qualquer coisa criada por Deus é tão verdadeira quanto ele é. Sua verdade está apenas em sua perfeita inclusão nele. Paulo. Posso ter O único que é posto que é impossível aceitar em- sem o outro. a igualdade perfeita da Posso parar percepção. um minutinho, por favor? Sim, que foi a igualdade perfeita da percepção do Espírito Santo é o reflexo da igualdade perfeita do conhecimento de Deus. Não há equivalente em Deus para a percepção do ego, mas o Espírito Santo permanece sendo a ponte entre a percepção e o conhecimento, capacitando-te a usar da percepção de um modo que reflita o conhecimento, vais, em última instância, lembrar-te dele. O ego preferiria acreditar que essa memória é impossível. No entanto, é a tua percepção que o Espírito Santo guia. A tua percepção vai terminar onde começou. Todas as coisas se encontram em Deus, porque tudo foi criado por Ele e nele. Deus criou seus filhos, estendendo o seu pensamento e retendo as extensões do seu pensamento em sua mente. Todos os seus pensamentos são assim, perfeitamente unidos entre si e em si mesmos. O Espírito Santo te capacita a receber essa integridade agora. Deus te criou para criar. Não podes estender o seu reino enquanto não conheceres a sua integridade. Os pensamentos têm início na mente de quem pensa, de onde alcançam o que está fora. Nossa, gente, isso é um fato, né? Pensas, já concretiza. Isso é tão verdadeiro em relação ao pensamento de Deus quanto em relação ao teu. Como a tua mente está dividida, podes perceber assim como pensar. Entretanto, a percepção não pode escapar das leis básicas da mente. Tu percebes a partir da tua mente e projetas as tuas percepções para fora. Aquilo que eu penso, eu crio, né? Embora qualquer tipo de percepção seja irreal, tu a fizeste e, portanto, o Espírito Santo pode fazer bom uso dela. Ele pode inspirar a percepção e conduzi-la para Deus. Essa convergência só parece estar no futuro distante, porque a tua mente não está perfeitamente alinhada com a ideia. E, portanto, tu não a queres agora. Quando você quiser voltar, você volta, tá, Rosa? Se puder. Aqui, Ah, você já está o aí, então? Espírito. Não, eu voltei. O Espírito Santo usa o tempo, mas não acredita nele. Como ele veio de Deus, uma das de todas as coisas para o bem e não acredita no que não é verdadeiro. Como o Espírito Santo está na tua mente, a tua mente também só pode acreditar no que é verdadeiro. O Espírito Santo só pode falar em favor disso, porque fala de Deus. Ele te diz para voltar toda a tua mente para Deus, porque ela nunca o deixou. Se a mente nunca o deixou, só precisas percebê-la como o é e que jamais terás retornado. Assim sendo, a consciência plena da expiração é o reconhecimento de que a separação nunca ocorreu e o ego não pode prevalecer contra isso, porque é uma declaração explícita de que o ego nunca ocorreu. O ego pode aceitar a ideia de que o retorno é necessário, porque pode muito facilmente fazer com que a ideia pareça difícil.
Entretanto, o Espírito Santo te diz que mesmo o retorno é desnecessário. Para que a gente vai repetir duas vezes o mesmo engano, né? Porque o que nunca aconteceu não pode ser difícil. Apesar disso, podes fazer com que a ideia do retorno seja tão necessária quanto difícil. Porém, certamente está claro que o perfeito não necessita de nada, e tu não podes experimentar a perfeição como uma realização difícil, porque isso é o que tu és. É desse modo que tens de perceber as criações de Deus, trazendo todas as tuas percepções para a única linha do Espírito Santo. Vê, essa linha é a linha direta da comunicação com Deus, que permite a tua mente convergir com a sua. Não há conflito em nenhum ponto dessa percepção, porque ela significa que toda percepção é guiada pelo Espírito Santo, cuja mente está fixa em Deus. Só o Espírito Santo pode resolver conflitos, porque só o Espírito Santo está livre do conflito. Ele percebe apenas o que é verdadeiro em sua mente e o estende apenas para o que é verdadeiro em outras mentes. A diferença entre a projeção do ego e a extensão do Espírito Santo é mais simples. O ego projeta para excluir e, portanto, para enganar. O Espírito Santo tem por reconhecer a si mesmo em cada mente e assim percebê-las como uma só. Nada está em conflito nessa percepção, porque na percepção do Espírito Santo todos são os mesmos. Aonde quer que ele ore, vê a si mesmo, e porque está unido, oferece sempre todo o reino. Essa é a única mensagem que Deus deu a ele, e em nome da qual ele tem que falar, porque isso é o que ele é. A paz de Deus está nessa mensagem. Assim, a paz de Deus está em ti. A grande paz do reino brilha na tua mente para sempre, mas ela tem que brilhar em direção ao que está fora, para fazer com que fique ciente dela. O Espírito Santo te foi dado com perfeita imparcialidade, e só reconhecendo ou imparcialmente podes reconhecê-lo. O ego é legião, mas o Espírito Santo é um. Em parte alguma do reino habita a escuridão, mas a tua parte apenas a de não permitires que a escuridão habite em tua própria mente. Esse alinhamento com a luz é ilimitado, pois está em alinhamento com a luz do mundo. Cada um de nós é a luz do mundo, e unindo as nossas mentes, nessa luz proclamamos o reino de Deus juntos e como um só. Bom, Gratidão, Rose. Vai lá, você tem que sair, pode ir, meu amor. Imagina, não, não dá para fazer mais um pouquinho. será que É, dá? é porque. Que horas são? 16h45 aqui, acho que não dá, não. Pode ir, Rose, eu gravo. Não, não, é 20 minutos para chegar lá. Dá para fazer mais. Dá para fazer mais? Então tá, então vou fazer esse dia aqui, que é da página 188. Bora lá, então. Então comece você, porque aí se você ler esse primeiro, depois você pode. Como já enfatizamos, toda ideia tem início na mente de quem a pensa. Portanto, o que se estende da mente ainda está nela, e ela conhece a si mesma por aquilo que estende. A palavra conhecer está correta aqui, porque o Espírito Santo ainda mantém o conhecimento a salvo em tua mente, através da sua percepção imparcial. Por não atacar nada, ele não apresenta nenhuma barreira para a comunicação de Deus. Portanto, o que é nunca é ameaçado. A tua mente, que é como de Deus, não pode jamais ser profanada. O ego nunca foi nem nunca será parte dela, mas através do ego tu podes ouvir, ensinar e aprender o que não é verdadeiro. Tu tens de ensino a criar que não és o que és. Não podes ensinar o que não aprendesses e o que ensinas. Tu fortaleces em ti mesmo porque o estás compartilhando. Cada lição que ensinas, tu estás aprendendo. Isso é um fato, gente. Quanto mais você ensina, mais você aprende.
É por isso que tens que ensinar apenas uma lição. Se é que vai ser livre de todo conflito, tens que aprender só com o Espírito Santo e tens que ensinar só através dele. Tu és só amor, mas quando negas isso, faz com que és algo que tens que aprender a lembrar. Eu já disse que a mensagem de crucificação foi: ensina só amor, pois é só isso o que tu és. Essa é a única lição perfeita e unificada, pois é a única lição que é una. Só ensinando-a podes aprendê-la. Conforme ensinas, assim aprenderás. Se isso é verdadeiro e é de fato, é verdadeiro. Não te esqueças de que o que tu ensinas está ensinando a ti mesmo, e naquilo que projetas ou estendes, tu acreditas, porque a gente está jogando em nós mesmos. Vai lá, pode ler, Rose. Se for. A única segurança está em entender o Espírito Santo, porque na medida em que se vês a sua gentileza nos outros, a tua própria mente percebe a si mesma como totalmente inofensiva. Inofensiva. Uma vez que possa aceitar isso plenamente, ela não vê nenhuma necessidade de se proteger. A proteção de Deus então desponta sobre ela, assegurando-lhe estar perfeitamente segura para sempre. Os que são perfeitamente seguros são totalmente benignos. Eles abençoam porque sabem que são abençoados. Sem ansiedade, a mente é totalmente benigna e porque entende beneficência, é beneficente. A segurança é o Completo. abandono completo do ataque. Nenhuma transigência é possível nisso. Ensina o ataque em qualquer forma, e tu o terás aprendido, e serás ferido por ele. Porém, esse aprendizado não é imortal e pode desa- desaprendê-lo, deixando de ensiná-lo. Isso é impressionante, né? Tudo aquilo que eu ataco no outro, eu estou me ferindo do mesmo jeito, né? Já que não podes deixar de ensinar, a tua salvação está em ensinar exatamente o oposto daquilo em que o ego acredita. E desse modo que vais aprender a verdade que vai libertar-te e manter-te livre enquanto os outros a aprendem de ti. O único caminho para se ter paz é ensinar a paz. Ensinando a paz, tu mesmo tens que aprendê-la, porque não podes ensinar o que ainda dissocias. Só assim podes ganhar de volta o conhecimento que jogaste fora. Tu tens que ter uma ideia para compartilhá-la. Ela desperta na tua mente através da convicção que vem de ensiná-la. Tudo o que ensinas estás aprendendo. Ensina só o amor e aprende que o amor é teu e que tu és amor. Ai, que lindo! É tipo assim, você tem que praticar, porque senão você não. Exatamente, Rose, e tudo na vida, né? E não importa, né, gente? Porque quando a gente faz algo com amor, o amor volta, ele volta para você, né? Ele volta, e que maravilhoso. É, um curso em milagres, na realidade, é uma Bíblia diferenciada. É Jesus psicografando, né? Isso. Dá para. Vamos fazer mais esse, Rose, ou você vai Dá. sair? É Então, que eu já estou pronto, vou desse jeito mesmo. Então tá, a única resposta. Lembra-te de que o Espírito Santo é a resposta, não a pergunta. O ego sempre fala em primeiro lugar, é caprichoso e não quer o bem do seu autor. Ele acredita que corretamente o seu autor pode retirar seu apoio a qualquer momento. Se ele te quisesse bem, ficaria contente, assim como o Espírito Santo ficará contente quando tiver te trazido para casa e não mais necessitares da sua orientação. O ego não se considera parte de ti. Aí está seu erro primário, o fundamento de todo o seu sistema de pensamento. Dois. Quando Deus te criou, ele fez de ti parte de si próprio. E é por isso que ataque é impossível dentro do reino. Fizeste o ego sem amor, e portanto ele não te ama. Não poderias permanecer dentro do reino sem amor. E uma vez que o reino é amor, tu acreditas que estás sem ele. Isso também com que o ego se considere separado
e pense que está fora do seu amor, do seu autor. Assim falando pela parte da tua mente que acredita que tu estás separado e fora da mente de Deus, o ego, então levantou a primeira questão jamais colocada, a questão essa que ele nunca pode responder. Essa questão, o que és tu? Foi o começo da dúvida. O ego nunca respondeu a nenhuma questão desde então, embora tenha levado um grande número delas. As mais inventivas atividades do ego nunca fizeram mais do que obscurecer a questão, porque tu tens a resposta e o ego tem um medo de ti. Uh! Tu não podes compreender o conflito enquanto não compreenderes o fato básico de que o ego não pode conhecer coisa alguma. O ego é ego, né, gente? Ele faz porque ele está lá, ele se acha e não é nada, né? O Espírito Santo não fala em primeiro lugar, mas ele sempre responde, porque ele é divino. Não fala em primeiro lugar, mas ele responde. Todos já apelaram para ele, querendo ajuda em uma ou outra ocasião, de uma ou de outra forma, e têm sido respondidos. Como o Espírito Santo responde verdadeiramente, ele responde para todos sempre, o que significa que todos têm a resposta agora. O ego não é capaz de ouvir o Espírito Santo, mas acredita que parte da mente que o fez está contra ele. Interpreta isso como uma justificativa para atacar seu autor. Ele acredita que a melhor forma de defesa é o ataque e quer que tu acredites nisso, a não ser que acredites. Não estarás do seu lado e o ego sente grande necessidade de aliados, embora não de irmãos. Qual é o aliado Percebem? honroso e o medo? Né? Como ele já Né? pode continuar, por favor. Percebendo alguma coisa estranha a si mesmo dentro da tua mente? É egoísta que está escrito? Tá. O ego, o Ah, ego o ego volta-se para o corpo com seu aliado, porque o corpo não não é parte de não ti, é não é parte. parte de ti. Isto faz o corpo amigo do ego. É uma aliança abertamente baseada na separação. Se estiveres de acordo com essa aliança, sentirás medo porque estás a favor de uma aliança de medo. O ego usa o corpo para conspirar contra a tua mente. E porque o ego reconhece que seu inimigo pode acabar com ambos, meramente reconhecendo que ambos não são parte de ti. Eles se unem no ataque conjunto. Talvez essa seja a mais estranha de todas as percepções, se considerares o que ela realmente envolve. O ego, que não é real, tenta persuadir a mente, que é real, de que a mente é um instrumento de aprendizado do ego. E, além disso, de que o corpo é mais real do que a mente. Ninguém em sua mente certa poderia acreditar nisso, e ninguém em sua mente certa acredita nisso. Houve então a única resposta do Espírito Santo para todas as questões que o ego levanta. Tu és uma criança de Deus, uma parte inestimável do seu reino, que ele criou como parte de si mesmo. Nada mais existe e só isso é real. Tens escolhido um sono no qual tem sido sonhos ruins, mas esse sono não é real e Deus te chama para despertar. Não sobrará nada do teu sonho quando tu o ouvires, porque despertarás. Os teus sonhos contêm muitos dos símbolos do ego e eles te confundiram. Entretanto, isso só aconteceu porque estavas dormindo e não sabias. Quando acordares, verás o verdadeiro em torno de ti e em ti, e não mais acreditará nos sonhos, porque não terão nenhuma realidade para ti. No entanto, o reino de e tudo o que lá tens criado terão grande realidade para ti, porque são bonitos e verdadeiros. Ou seja, sair da ilusão, né, gente? No reino, a certeza perfeita quanto ao lugar onde estás e quanto ao que és.
Não há nenhuma dúvida, porque a primeira questão nunca foi perguntada. Tendo, afinal, sido totalmente respondida, ela nunca existiu. Só o que é vive no reino, onde tudo vive em Deus, sem questionamento. O tempo gasto com questionamentos no sonho cedeu lugar à criação e à sua eternidade. A tua certeza é como a que Deus, porque és tão verdadeiro quanto ele é. Mas o que ama, vez foi certo em tua mente. Mas o que uma vez foi certo em tua mente, veio a ser apenas a capacidade para a certeza. Oitavo. A introdução das capacidades no que é foi o início da incerteza para que as capacidades são potenciais, não realizações. As tuas capacidades são inúteis na presença das realizações de Deus e também das tuas. As realizações são resultados que foram atingidos. Quando são perfeitos, as capacidades são sem significado. É curioso que o perfeito agora tenha que ser aperfeiçoado. De fato, isso é impossível. Lembra-te, porém, de que, quando te pões em uma situação impossível, acreditas que o impossível é possível. As capacidades têm de ser desenvolvidas antes que possas usá-las. Isso não é verdadeiro em relação a coisa alguma que Deus tenha criado, mas é a solução mais benigna possível para o que tu fizeste. Em uma situação impossível, podes desenvolver as tuas capacidades a ponto de poderem fazer-te sair disso. Tens um guia para mostrar-te como desenvolvê-las, mas não tens outro comandante a não ser tu mesmo. Isso te deixa a cargo do reino, tendo ambos, um guia para achá-lo e um meio para conservá-lo. Tens um modelo a seguir que fortalecerá o teu comando e nunca se desviará dele de modo algum. Portanto, tu és aquele que retém o lugar central na tua escravidão imaginada, que em si mesma demonstra que não estás escravizado. Estás em uma situação impossível só porque pensas que é possível estar. Estarias em uma situação impossível se Deus te mostrasse a tua perfeição e te provasse que estavas errado. Isso demonstraria que os perfeitos são inadequados para trazer a si mesmo a consciência da própria perfeição. E assim estaria de acordo com a crença segundo a qual aqueles que têm tudo precisam de ajuda e, portanto, são impotentes. Esse é o tipo de raciocínio em que se engaja o ego, Deus, que sabe que suas criações são perfeitas, não as afronta. Isso seria tão impossível quanto a noção do ego que pensa tê-lo afrontado. É por isso que o Espírito Santo nunca comanda. Comandar é assumir a desigualdade, que o Espírito Santo demonstra que não existe. A fidelidade a premissas é uma lei da mente e tudo que Deus criou é fiel às suas leis. Porém, a fidelidade a outras leis também possível, não porque as leis sejam verdadeiras, mas porque tu as fizeste. O que seria ganho se Deus te provasse que tens pensado de modo insano? É possível que Deus perca a sua própria certeza? Eu disse frequentemente que o que tu ensinas, tu és. Quererias tu que Deus te ensinasse que tem explicado? Se ele confrontasse o ser que tu fizeste com a verdade que ele criou para ti, o que poderia ser senão medroso? Duvidarias da tua mente certa e o único lugar onde possas achar a sanidade que Deus te deu. Tipo assim, quem julga, né? A gente não devia nem julgar, né? Mas a gente julga. 12, finalizando. Deus não ensina. Ensinar implica uma falta que Deus sabe que não existe. Deus não é conflitado. O ensino tem por objetivo a mudança, mas Deus apenas criou o imutável. A separação não foi uma perda da perfeição, mas um fracasso na comunicação. Uma forma de comunicação áspera e estridente surgiu como a voz do ego. Ela não podia estrelhaçar a paz de Deus, mas podia estrelhaçar a tua. Deus não a silenciou, porque irradiá-la seria atacá-la, seria erradicá-la seria atacá-la, sendo questionado
Ele não questionou, simplesmente deu a resposta. A resposta é o teu professor. Quem é o nosso professor? Quem é o nosso professor? É forte, né? É, Faz a gente ficar pensando, né? Essas coisas, eu não sei vocês, mas fica tudo aqui, ó. Tic, tic, tic. E, gente, como eu tô tendo sonhos. Meu Deus, como eu é estou tendo sonhos. Eu nunca sonhei, de repente, sabe, abriu assim os sonhos. Nem tanta iniciação que a gente está tendo, né? E mais um curso similar. Valeu. muita, eles tem muita coisa entre as linhas que a gente tem que ficar, tem que ler, reler e Ei, faz a gente o ler, tempo inteiro. repensar e pensar, não é? É, Gratidão, Rose. Muito, 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 muito grata. Espero não ter te atrasado, tá? Mas valeu a tua companhia. obrigada. Gratidão. Um beijo, Rose. Oi, Fica com Deus. Um bom beijo. finalzinho de sábado aí. Quer dizer, para você ainda tá no meio-dia, né? Que horas? É 5 horas agora de diferença? Então é agora É, meio-dia. meio-dia. Tá bom, Rose. Muito grata, viu? Gratidão por tudo. Fiquem com Deus. Um beijo nos meninos. Tchau, gente. Até Obrigada, tchau, até segunda.